Muito obrigado pela sua presença aqui em mais um vídeo do canal Futebol da Alemanha. Eu sou o Cláudio, estou na área, se derrubar é pênalti. No vídeo de hoje eu vou explicar para você, como eu já tinha dito anteriormente, como é que funciona a parte do rebaixamento e do acesso no futebol alemão. Também trago de maneira extra o salário do jogador que joga na primeira, segunda e terceira divisão do futebol germânico, para que você possa ter uma ideia de como é a vida, teoricamente, de um jogador que consegue jogar numa dessas três divisões da elite do futebol, da terra, da linguiça e da cerveja. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreva no canal Futebol da Alemanha. Bom, primeiramente eu vou explicar o que é a Relegation, quer dizer em português, numa tradução direta, o rebaixamento. Então, cada divisão do futebol alemão é dividido entre 18 equipes. Na primeira divisão tem 18, na segunda 18, na terceira também 18. Sobem no final de cada temporada os dois primeiros colocados, porque o campeonato ele é de pontos corridos, logo ganha quem faz mais pontos, quem tem uma melhor regularidade. Então os dois primeiros da terceira divisão sobem para a segunda divisão, os dois primeiros da segunda divisão sobem para a primeira divisão. Existe a terceira pior colocação nessas três divisões, e é sobre essa terceira colocação que está a parte da Relegation. Então, por exemplo, os dois últimos colocados da primeira divisão caem automaticamente para a segunda, assim como da segunda para a terceira, e da terceira cai para a Liga Regional. O terceiro pior colocado da primeira divisão, ele vai fazer um playoff com o terceiro melhor colocado da segunda divisão. Ou seja, o terceiro pior time da primeira divisão, ele vai jogar contra o terceiro colocado da segunda divisão. Ao meu ver, aqui já não só explicando, mas dando também a minha opinião, eu acho bastante injusto. Por quê? Porque o time que está na primeira divisão, ele tem, de maneira geral, muito mais possibilidade de conseguir patrocínios com valores mais altos do que na segunda divisão, o que teoricamente faz com que ele tenha mais condições de ter bons jogadores no seu elenco. Além do que, o futebol da primeira divisão é, no geral, melhor, tem uma melhor qualidade do que das divisões inferiores. E esse playoff, esse relegation, são duas partidas, uma na casa de cada equipe que está envolvida dentro desse processo. Naturalmente, quem faz mais pontos dessa disputa ou sobe para a divisão superior ou fica na mesma divisão. Ou seja, historicamente, basicamente falando, quem está na primeira divisão e faz esse playoff, esse relegation, normalmente ele fica naquela divisão. Pode acontecer que a equipe que está na segunda divisão consiga fazer mais pontos na relegation em relação à equipe que ele está jogando da primeira divisão, assim como em relação à segunda e à terceira. Entretanto, historicamente, só repetindo e reforçando, a vantagem é da equipe que está na divisão aonde consegue ter maior possibilidade de patrocínio. Então fica na primeira divisão, no geral, a terceira pior equipe, fica na segunda divisão, no caso, a terceira pior equipe, e aí para conseguir avançar na próxima temporada, você tem que realmente ficar entre os dois primeiros para que você não tenha dor de cabeça. Em termos de salário, o que eu vou trazer para você é o salário na média de cada uma das divisões do futebol alemão, da terceira, segunda e da primeira. Na média, um jogador que está na terceira divisão, ele pode ganhar algo em torno aí de 8 a 10 mil euros por mês, o que para viver na Alemanha não é um salário ruim, na verdade é um salário muito bom. A pessoa que ganha por mês na Alemanha líquido algo em torno de 4 mil euros, ela tem sim um bom salário. Mas, como você sabe, jogador de futebol faz parte de uma bolha da economia mundial. Então, esses salários acabam sendo para muitos
talvez não o desejado, mas a pessoa poder ganhar a partir de 4 mil até 10 mil euros por mês para jogar terceira divisão, eu acredito que seja um ótimo salário. Na segunda divisão, naturalmente, se ganha um pouco mais, porque a visibilidade é maior, porque também o investimento ele acaba sendo maior e esse salário pode chegar até uns 15 mil, que também é, sim, um ótimo salário. Claro, isso tudo depende da equipe que você está jogando, o desempenho que você tem, se você chegou naquela equipe já com um bom histórico, ou seja, com boas passagens pelas equipes anteriores, por outros países talvez, e desde também que você consiga desempenhar e fazer com que, apesar do idioma alemão ser muito diferente do idioma português, é importante o atleta que consegue chegar no futebol alemão ele se preocupar de se preparar para cada treinamento e prestar atenção no comportamento dos outros atletas e fazer a técnica do espelhamento, ou seja, se eles falam muito, você fala, naturalmente cumprimentar a todos, entender que você não está no seu país, que talvez você seja o camisa 10, a faixa de capitão, etc, etc, o cara que tem um excelente desempenho, mas você não está no seu país. Então manter a humildade é uma coisa que mantém a gente sempre rodeado de pessoas que estarão dispostas a nos ouvir. A outra questão é o seguinte, quando chega na primeira divisão, aí também depende, porque de repente o time está na primeira divisão, mas é um time que passou a maior parte da sua história na segunda divisão e conseguiu um acesso inesperado. Naturalmente que essa equipe, por mais que ela venha a ter patrocínios no valor maior do que das divisões inferiores, ela é uma equipe que não tem camisa, uma equipe que não tem história. Naturalmente, na Alemanha, os estádios eles ficam praticamente cheios em todas as partidas, porque o alemão ele é muito bairrista, então o torcedor de um time que subiu para a primeira divisão, ele pode até também gostar de um outro time da primeira divisão ou de uma outra equipe, mas ele vai fazer um esforço para poder ir ao estádio, para poder prestigiar esse momento histórico. Então, nesse aspecto, para esse tipo de equipe, talvez o seu salário não seja dos maiores, mas aí já pode calcular que um jogador na primeira divisão ganha acima mais ou menos aí uns 18 a 20 mil euros. Claro que se o jogador vai jogar num time de primeiro escalão, que normalmente está sempre lá entre os 5 primeiros colocados, a tendência é ele conseguir um salário maior. E é importante também você entender o seguinte, que na Alemanha você tem desconto na folha de salário. E para que você tenha um desconto menor, é importante que na religiosidade, quando você for registrado na prefeitura da tua cidade, você informe que você não pratica nenhuma fé. Por quê, Cláudio? Você pode até ser católico, evangélico, etc, etc. Porque na Alemanha existe uma coisa chamada Steuerkirche, que é o imposto das igrejas. E aí é descontado do seu salário 8% de cada pagamento que você recebe, o que faz com que você acabe tendo o seu salário reduzido, o que você terá um prejuízo de repente de mandar dinheiro para sua família, de repente comprar alguma coisa para você, de repente você guardar dinheiro, de repente você fazer investimento. Então, se você não é um jogador de futebol alemão e está vindo para a Alemanha, você vai precisar se registrar como se fala, na prefeitura da sua cidade e se declare como não religioso, ainda que você viva com a Bíblia debaixo do braço, para que você não tenha esse desconto, porque uma vez que você faz esse registro, eu, por exemplo, eu sou católico, eu fiz esse meu registro como católico, estou na Alemanha há mais de 9 anos e há mais de 9 anos eu pago esse Steuerkirche. Já tentei anular esse cadastro, mas depois você não consegue. Então isso é um fator muito importante. E a outra coisa, o desconto no salário, ele é baseado numa coisa relativamente complexa para o povo brasileiro, porque existem 5 divisões de impostos. E se de repente você é solteiro, automaticamente você vai pagar mais imposto. Se você é casado, aí automaticamente você tem um imposto menor, ou seja,
você tem um desconto menor, para que você tenha um salário líquido maior e para que você não deixe nada faltar na sua casa, seja em termos de alimentos, seja em termos de uma boa acomodação, seja em termos de carro, seja em termos de você trazer roupas adequadas para cada estação. E aqui na Alemanha você pode até querer andar de chinelo havaiana, mas quando você está fora do seu país, você naturalmente tem que se adaptar e ir em terra de sapo, de cócoras com eles. Eu espero que eu tenha esclarecido para você como é que funcionam as coisas em termos de futebol na Alemanha. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de usar o espaço de comentários e também de deixar o seu like e, quem sabe até, se não for pedir demais, recomende o canal Futebol da Alemanha para outras pessoas, porque é bastante interessante essa interação que a gente faz, estando a gente próximos ou não, porque afinal de contas a internet quebrou as fronteiras. Um grande abraço, até a próxima semana, tchau!